E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Militantes Militando Errado, esse quadro que todo mundo ama, então já deixa o seu like e bora para as militadas de hoje. Perfil verificado, Verônica Debon mandou um: reaja, bote um cropped. Eles disseram: meu peito saiu por baixo do cropped hoje no meio da análise. Enquanto eu chorava, minha analista interrompe: Verônica, seu peito está de fora. Obrigado aos envolvidos. Contou uma história engraçadinha que repercutiu bastante no Twitter. Mais de 3 mil RT, 52 mil likes. Mas o foco não é esse tweet, e sim a resposta aqui, ó. Uma garota reagiu falando: desculpa, mas eu ri. Normal, né? Também é uma expressão, tipo, que se usa bastante. Alguém conta uma história engraçada e tipo, desculpa, mas eu ri, tá? Só que a reação da Verônica foi meio esquisita. Ela mandou um: a ideia de postar uma piada no Twitter é que os outros riam. Muito doido, né? Aos comediantes homens, ninguém pede desculpa por rir, porque partem do princípio que a ideia é essa. Mas com mulher tem essa onda aí. O quê? Do nada, do mais completo nada, machismo. Deve ser porque ela é mulher. Tipo, cara, a mina surtou, velho. Alguém simplesmente reagiu ali à piadinha que ela fez, a história engraçada que ela contou, mandando um: desculpa, mas eu ri. Uma das coisas mais normais do mundo. Provavelmente você vai encontrar esse comentário em praticamente qualquer tweet contando uma história engraçada, uma história meio tragicômica, que é a intenção, né? Pô, contando um evento trágico, ai, nossa, escapou aqui meu peito, mas que acaba ficando engraçado, dependendo da forma que a pessoa conta. E aí mandou ali um: desculpa, mas eu ri. Só porque é mulher. Porque se fosse um homem fazendo uma piada, ninguém ia pedir desculpa pra rir. Ninguém ia, posso rir da sua piada? Não, é porque é mulher. Isso aqui é uma bela militada errada. Porque é literalmente isso, mano. Que militada errada. Transformou isso em questão de machismo. Meu Deus do céu. Engraçada demais você, hein, Verônica? Olha só que senso de humor incrível. Eu não sei se ela é uma comediante, mas, pelo amor de Deus, olha só as comediantes dessa nova geração. Vou te contar, velho. Eu já vi comediante pegando pilha na internet, mas por tão pouco. Vamos deixar ela mais irritada ainda. Ô, Verônica, tava na TPM? Você que isso? São os teus hormônios falando mais alta? Por que você tá tão histérica? Por que você tá tão revoltadinha com tão pouco? Que isso? Eu, hein? Agora eu tenho certeza que ela vai nem dormir mais hoje. Quando eu tinha 8 anos, eu fui estudar numa escola de rico, onde todos aprendiam inglês desde o maternal, e tive que ler uma palavra em inglês: bird. Eu li como se lê em português: bird. Aí uma criança é bird. Nesse momento eu virei comunista. Essa história, que é mais engraçada que a da Verônica, ela é bastante sintomática, porque geralmente é isso mesmo, né? Eu acho que isso aqui demonstra bem as principais motivações que levam uma pessoa a virar comunista. É por birra. É por simplesmente tipo: ai, meu Deus, olha esse riquinho querendo me ensinar alguma coisa. Riquinho não presta, não. Tem mais é que se ferrar. Quer saber? Marx estava certo. Vou defender o comunismo a partir de agora, porque alguém tentou me ensinar a forma certa de pronunciar uma palavra no meio de uma aula. Não pode corrigir a dona mimada ali. Ela tem que falar bird e tem que achar que é bird e ficar a vida inteira falando bird, porque senão, sei lá, o capitalismo tem que acabar. Mais uma comunista com pai rico, né? Foi estudar em escola de rico aos 8 anos, né? Ou seja, a escola de rico, tava lá com 8 anos de idade já. Mais um clássico, mas sempre. Vários clássicos. Várias coisas que... É um simples tweet que a gente já consegue decifrar muito da mentalidade do comunistinha de faculdade. Nesse caso é o comunistinha de maternal ainda, né? Comunistinha de fundamental. Um tweet do Mundo Negro, perfil verificado, falando que durante um programa, Whoopi disse que o Holocausto era sobre a desumanidade do homem em relação a outro homem e não sobre raça, por entender que nazistas e judeus eram 2 grupos de brancos. E agora, quem é que são os negacionistas, hein? Quem é que são os revisionistas históricos? Obviamente, então, o Holocausto é meio que uma questão de machismo, né? Homens contra homens, porque homens são desprezíveis, então eles estão ali se odiando enquanto homens. E todo mundo sabe que o alemão lá do bigodinho, ele odiava os judeus porque eles eram homens. Era exatamente esse o motivo. Ele pensava: aqueles homens
não são legais. Só que tinham mulheres também, né? Mas, enfim. A treta mesmo era porque eram homens. Entenderam? Então, na real, o Partido Nacional Socialista da Alemanha, ele demonstra que os homens são problemáticos e que ali não teve questão racial nenhuma. Ela entende os dois grupos como brancos, e isso aqui é complicado, porque assim, ela fica numa linha meio tênue. Porque no momento em que ela assume que judeus também são brancos e que eles sofreram discriminação racial, isso ela não assume. Ela assume só a parte que os dois são grupos de homens brancos. Só que quando a gente sabe que os judeus brancos sofreram discriminação racial, a gente sabe que os judeus brancos sofreram o quê? Qual é a palavra? Alguém sabe qual é a palavra? Tá na ponta da língua aí? Alguém sabe? Injúria racial, talvez? Vou deixar no ar. Enfim, essa é a opinião da nossa brilhante Whoopi. Whoopi? Talvez? Acho que é Whoopi, né? Mas vamos ver o que de fato Hitler pensava. Ele falava, sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Ele não disse, sem dúvida, os judeus são homens. Ele não disse, sem dúvida, os judeus não são mulheres. Ele disse, sem dúvida, os judeus são uma raça. Então parece que a questão racial era importante para ele, mas não são da raça humana, né? Eles não são humanos. Então parece que o problema do Hitler era sim racial. Aí ferrou, porque ela admitiu que os judeus são brancos mesmo e o Hitler deixou claro que o problema era racial. Aí, minha querida, você acabou de refutar o movimento negro. Quer dizer, pelo menos em partes assim, né? A sua lógica acabou depondo contra o que você prega. Mas isso aqui que ela está fazendo é muito interessante, porque demonstra, né, essa tentativa de retirar o peso racial do Holocausto é justamente para tentar reforçar a ideia de que branco, em hipótese alguma, mesmo se for uma das catástrofes mais hediondas da história da humanidade, ele não pode nunca ser vítima de racismo. Então, é mais uma forma de tentar impregnar essa narrativa identitária do movimento negro, que é uma balela que a gente já desmentiu várias e várias vezes aqui nesse canal. A Laura Serafim trouxe um questionamento muito pertinente no seu Twitter. Ela quer saber: qual é a opinião de você sobre esses humoristas homens de Insta que colocam um pano na cabeça para interpretar mulher e fazer vídeo tipo, ai, eu com dor de cólica, ai, eu quando o boy não me responde. E foi polêmico, foi muito polêmico, porque deu engajamento, né? Mais de 1000 RTs, 14 mil likes, muitas pessoas acharam que é uma dúvida pertinente. Então, aparentemente, agora a gente está tendo uma espécie de apropriação cultural, ou seria uma apropriação sexual, enfim. O homem que imita uma mulher para fazer uma sketch de humor. É mais uma das clássicas problematizações bastante desnecessárias, o que já caracteriza uma militada errada, e que é bem fácil de você perceber, né? Como estão procurando pelo em ovo para variar, estão tentando ver um problema muito maior onde não tem. Porque mulheres também imitam homens, mulheres também usam aqueles filtros lá para colocar uma barbinha, para fazer uma piada e uma brincadeirinha ali, fingindo que é homem também. Isso acontece dos dois lados. Então, tem homem que faz piada, brincadeira, story e tal, imitando mulher, tem mulher que faz brincadeira e tal, imitando homem. Até então, não parecia ser um problema, mas, obviamente, para os identitários, em algum momento isso seria um problema. Só que, especialmente quando é o homem imitando a mulher. Não pode. Porque ele não tá no lugar de fala dele para fazer essa piada, essa brincadeira. Não tá. Então não pode. Temos que problematizar sim. Militada errada do governo do Brasil. Verificado também. Acusar a mulher de algo que não fez, xingá-la diante dos amigos, entre outros comportamentos, configuram violência moral. Violência moral. Se você é vítima ou sabe de alguma situação de violência, denuncie. Disque 190 para emergência e ligue 180 para a central de atendimento à mulher. Violência moral. Qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas e também acusá-la publicamente de ter praticado crime, o que seria calúnia, né? A questão aqui é, por que especificar esse tipo de violência contra mulheres? E aí a gente tem que, né, ouvir das feministas que vivemos em um patriarcado opressor que privilegia os homens, as mulheres são muito oprimidas.
tendo milhares de leis a mais que protegem elas e especificamente elas. Acusar a mulher de algo que não fez. Cara, acusar alguém de algo que não fez já não tá bom? Você não pode caluniar uma pessoa. Uma pessoa. Imagina que louco. Imagina que louco. Não pode caluniar uma pessoa. Ao invés de, tipo, um homem ou uma mulher. Ou xingá-la diante dos amigos. Xingá-la diante dos amigos. Xingar uma mulher diante dos amigos é violência moral. E xingar um homem diante dos amigos é violência moral? Ou o que tá... O que isso aqui passa, velho? Isso aqui passa aqui. Xingar um homem na frente dos amigos dele, tá tudo bem, não tem problema. Acusar um homem de uma coisa que ele não fez, tá tudo bem. Não é uma mulher, certo? Tá tudo bem. Nada disso vai ser a tal da violência moral, né? Então, é só mulher que sofre com isso, é só mulher que merece ser defendida, então a gente precisa de um número específico para denunciar esse tipo de violência contra a mulher. Além de ser mais subjetivo, né? Mais um texto subjetivo, né, que cabe um monte de interpretação. Violência moral, cara, isso pode virar praticamente qualquer coisa. Imagina que insano, velho. Sei lá, ligar para uma autoridade porque alguém foi xingado na frente dos amigos. E vamos falar bem a verdade aqui? Vamos falar bem a verdade? É muito mais fácil hoje em dia encontrar um homem sendo acusado publicamente de ter praticado um crime que ele não cometeu do que uma mulher. Mas muito mais fácil. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu vi, pelo menos em grande destaque e repercussão, uma mulher sendo acusada de ter cometido um crime que ela não cometeu. Não lembro. Qual é o crime que costumam utilizar, sei lá, para caluniar as mulheres? Isso é uma prática corriqueira? Claro, pode acontecer. Mulher pode ser vítima de calúnia. Mas a gente vê muitas calúnias que partem de mulheres contra homens sobre crimes sexuais, né, assédio, enfim. Tudo que vocês já sabem. Isso acontece bastante. Mas o nosso governo está preocupado em proteger os homens dessas calúnias? O nosso governo está preocupado em reduzir os impactos negativos desse tipo de acontecimento? Não. Estão preocupados, novamente, em defender a mulher. É aquela velha história, né? Tipo, homem é 90% das vítimas de falsas acusações. Mulheres são as mais afetadas. Homens são 99% das vítimas de guerra. Mulheres são as mais afetadas. Tipo, realmente existem matérias como essa, sabe? Tipo, artigos como esses. Mesmo nos cenários em que o homem é o mais desfavorecido, por exemplo, homens são 80% dos moradores de rua, mas os nossos programas sociais de moradia, eles vão favorecer as mulheres. Então, cara, não importa. Se o homem é a principal vítima de um cenário, o governo, o Estado, vai se preocupar em proteger e defender a mulher. E se a mulher é a principal vítima, aí então o homem nem existe naquele cenário. Aí finge que nem acontece com o homem. E mesmo assim, é um patriarcado que privilegia homens e que oprime mulheres. Ah, pelo amor de Deus. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar doando através de Pix, PicPay, usando o QR Code está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!